Turma, professora Áurea Cristina falando aqui. Meus amores, hoje nós vamos iniciar a primeira versão da sua crônica, tá? Então, para que vocês não fiquem olhando para o papel em branco sem saber o que fazer, vou dar dicas aqui. Então, vamos lá, vamos começar. Quais elementos encontramos em qualquer crônica? Vejam bem que todas as crônicas que vocês leram na semana passada, todas elas têm isso aqui também, apesar de serem diferentes. Tem um título sugestivo, um cenário curioso. O que é esse cenário curioso? É um cenário curioso visto a partir de alguma curiosidade que é destacada pelo cronista. No caso, vocês serão os cronistas, tá? Foco narrativo, ou seja, o autor escolhe o ponto de vista que vai adotar. Então, o autor, no caso, você, pode escrever em primeira pessoa, né? Por exemplo, eu vi, eu fiz, eu senti. E se transforma em parte da narrativa, é o autor-personagem, então você vai ser o autor-personagem, ou seja, o narrador-personagem vai participar da história. Ou se você não quiser, você pode também ficar de fora, escreve na terceira pessoa, né? Ele fez, eles sentiram, por exemplo, e aí passa a ser um autor-observador. Outro ponto, uma ou várias personagens, inventadas ou não. Então, na sua crônica, ou seja, na sua história, no seu texto, você pode colocar tanto personagens que são reais ou não, tá? Uma das características da crônica é a verossimilhança. Parece que é verdade, mas pode não ser. Então, o autor pode ser uma delas também, você pode ser um dos personagens. Outro ponto, enredo. Isto é, narra um momento, um acontecimento, um episódio banal do cotidiano e a partir daí passa uma ideia, provoca uma emoção. Isso aqui é uma das características da crônica, não é, gente? Narrar sobre um fato do cotidiano, que pode ser real ou não. O tom, qual é o tom? O tom pode ser poético, humorístico, irônico, reflexivo, por exemplo. Penúltimo ponto, linguagem. A linguagem pode ser coloquial, tá, gente? Uma linguagem coloquial é quase uma conversa com o leitor. Então, é muito bom de escrever a crônica porque você não precisa se preocupar em seguir a todo momento com rigor, não é? A norma padrão, gramatical. Você pode colocar aqui um tom coloquial em algum momento da sua crônica, como se fosse de fato uma conversa com o leitor. E o desfecho, que é a parte final da história, a finalização do texto, o arremate, né? Vamos a outro ponto. Sobre o que eu devo escrever, né, professora? Sobre o que é que eu vou escrever? Lembre-se que o tema da Olimpíada de Língua Portuguesa é o lugar onde vivo. Então, o lugar onde vivo, no caso, o lugar onde você vive, é em Caucaia atualmente. Mas pode ser que você tenha vindo de outro lugar e esteja morando atualmente em Caucaia, ou seja, você passou a maior parte da sua vida em outro lugar. Então, você vai escrever sobre esse lugar, caso você não tenha nenhuma ideia do que escrever sobre Caucaia. Pense em suas vivências, né? Aqui estão algumas ideias. Pense em suas vivências, nos lugares que frequenta, nas pessoas com as quais convive, nos assuntos que estão circulando na cidade, na comunidade, em algo que tenha ocorrido no seu dia a dia e chamado a atenção. É dessa simples observação que você escreverá uma crônica. Por meio desses pensamentos, faça anotações em seu caderno, assim terá uma lista de fatos corriqueiros que ocorrem na cidade e um episódio para escrever sua crônica. Então tem que sentar, não é, gente? Pensar e ir anotando, é lógico. Qual o tom e foco narrativo escolher para a minha crônica, professora? Você pode escolher um tom poético, um tom bem-humorado, um tom crítico, um tom lírico, um tom reflexivo, ou então um tom de denúncia crítica, ou outro que lhe agrade para narrar o tema, né? O lugar onde vive. E optar pelo foco narrativo. E aí você vai escolher qual foco narrativo, ou em primeira pessoa, ou seja, você participa da história, autor-personagem, ou na terceira pessoa, você é o autor-observador. Você vai apenas observar a história, você não vai participar dela. Importante, leve em consideração a situação de produção, não é a situação que você vai produzir essa crônica. Você precisa aproveitar esse momento de escritor, escritora e se deliciar com isso. Lembre-se para quem está escrevendo. Então, para quem que eu vou escrever, professor? Para os seus colegas de classe, para a comunidade ou até mesmo para o júri, não é? Se seu texto participar da Olimpíada. E você vai ter vários leitores, não sou apenas eu, professora, tá? Outro ponto. Com qual finalidade eu devo escrever esse texto? Aí você que escolhe. Você deseja competir? Você deseja o quê? Divulgar? É comunicar com essa crônica? É você quem escolhe a finalidade do seu texto, tá? Onde a crônica vai ser publicada, professora? Isso aqui não vai ficar só comigo, não? Não. A nossa coletânea de textos, ou seja, todas as crônicas de vocês, eu vou juntar e fazer uma coletânea, e os seus próprios familiares vão ter acesso, os seus amigos também, além da turma, além da escola.
Não é todos eles terão acesso porque eu vou fazer um arquivo digital, tá? E aí eu repasso para vocês quando nós concluirmos tudo. E qual título devo criar? Uma dica, na maioria das vezes o cronista cria o título depois de escrever a crônica, tá? Ou seja, deixe para se preocupar com o título somente depois de concluir sua escrita. Então não vão se preocupar em criar título agora não, deixe só para o final, para esse título ter a ver com o seu texto. E antes de pôr a mão na massa, o que é que falta? Antes que coloque a mão na massa, lembre-se de que essa crônica é ainda uma primeira versão, que será lida apenas por você e eu, professora, tá? Essa primeira versão, sim, só para nós dois. O objetivo é fazer uma avaliação inicial do que você já sabe e do que precisa aprender sobre como escrever uma crônica. Você também vai fazer uma autoavaliação para descobrir os aspectos que precisam ser melhorados. É importante que guarde, tá, pessoal? Guarde essa crônica com cuidado, que é o seu primeiro texto, para compará-lo com o texto final, que será escrito nas atividades futuras, e ver com os próprios olhos o quanto evoluiu na caminhada. Então, é a primeira versão agora. Aí você guarda, pelo amor de Deus, não descarta não que você vai precisar desse texto. Olha aqui em vermelho. Ao concluir sua crônica, reescreva a caneta para que eu, professora, possa enxergar o seu texto na foto. Porque se você me mandar um texto somente a lápis na foto, geralmente eu não consigo enxergar. Então, por favor, pode até fazer a lápis, mas depois você reescreve essa crônica, sua primeira versão, a caneta, bate uma foto e me manda, tá? Pronto, agora é com você. Siga as etapas acima e inicie a sua crônica e depois envia para mim. Agora, vamos aqui a um momento para você se inspirar, tá certo? Essa crônica aqui é de uma aluna. Eu vou mostrar duas crônicas para vocês, tá? Para se inspirar. A seguir constam duas crônicas produzidas pelos alunos do 9º ano, lá de 2019, das escolas Luzia Correia Salles e da escola César Nildo, que são as duas escolas que eu trabalho em Caucaia. Então, esses alunos tinham a idade de vocês quando escreveram essas crônicas do ano retrasado. Esses alunos produziram seus textos sobre o mesmo tema que vocês precisam escrever para a Olimpíada de Língua Portuguesa. Qual é o tema? O lugar onde vivo. Pessoal, esse é o tema, não é o título. Não pode ser, nenhuma das crônicas de vocês pode ter esse título, tá? O lugar onde vivo. Não, isso é só o tema. O título é você vai precisar de criatividade. Vamos aqui. Essa primeira crônica é da Maria Clara Gomes de Santos. Ela fez o 9º ano A no Luzia Correia em 2019. Então vamos lá, o título da crônica dela, A Melodia das Ondas. Em uma tarde de segunda-feira, às 15 horas, um sol forte irradiava sua luz na estrada quente a qual íamos atravessar. Os raios solares banhavam minha derme, já um tanto suada. Por um curto período de tempo, vi a lente do meu relógio de pulso refletir a iluminação natural que nos esquentava, de modo quase que desconfortável. Estávamos indo à praia. A professora de língua portuguesa da minha escola decidiu levar os alunos para passear na beira do Mar Azul, situado no bairro Tabuba, em minha querida terra cearense, Caucaia. Segundo a mestra, a praia seria um ótimo lugar para produzir uma boa história. Cruzávamos a rodovia com poças d'água e entramos na rua. Melhor, cruzávamos não, vou reiniciar. Cruzamos a rodovia com poças d'água e entramos na rua a qual nos dava acesso ao nosso belo destino. As dunas de areia cobertas de grama alcançavam minha visão e o som do quebrar das ondas me atiçava. Os alunos, com papel e caneta na mão, não deixavam de listar as coisas que viam, cheios de risinhos e brincadeiras. Depois de passarmos por um arbusto de flores roxas, peguei-me anotando até mesmo acerca da lâmpada de um poste que estava ligada em plena luz do dia. O odor de lixo, que denunciava um pouco do descaso com o nosso município, deu lugar ao cheirinho da água salgada que o oceano tão bonito exalava. A areia atingiu meus sapatos poucos alvos e a brisa leve rodeou minha pele, balançando meus cabelos cacheados. As pedrinhas de corações diferentes eram levadas e trazidas pelo mar e as pegadas de cachorro estavam tatuadas na areia clara. Após minutos de caminhada, encontramos finalmente uma sombra. O lugar era bonito, encontrava-se ao lado de uma trilha rodeada de dunas e coqueiros que cercavam a areia com pousadas bonitas. O homem, apenas de calção, nos olhava pela sacada de uma casa branca com 2 cachorros no jardim. Com todos sentados no chão, começamos a ler histórias ao som da calma melodia das ondas. Uma duna impossibilitava meus olhos de visualizar o mar, mas eu me contentava em apenas sentir seu cheiro e apreciar sua toada.
Na volta para a escola, ainda na praia, outra canção se fez presente, além da sintonia tão encantadora do oceano. Um trio de homens se ocupava com instrumentos utilizados para cantar um bom baião. Diante da longínqua cena, fomos ao encontro do grupo, que estava próximo a uma das tantas jangadas do local. Um triângulo era segurado por um senhor que manuseava o instrumento com perfeição, junto de outro que tocava alegremente seu acordeão, sendo seguidos pelo cantor que remexia seus quadris com uma canção. Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação. O homem cantava empolgado e com maestria antes de concluir: não chore não, viu, que eu voltarei, viu, meu coração. E no fim da tarde daquela segunda-feira, depois de um passeio incrível e alegre, cheio de cores, vistas, cheiros, sons e muita inspiração, batemos palmas. O que eu aplaudi não foi só a cantoria coberta de paixão daquele trio de senhores, mas também a gostosa melodia que as ondas me proporcionaram durante aquele tempo que estive com elas. Gente, essa aluna, ela escreveu um momento real, quando nós, eu e eles, né, com a turma, fomos à praia que é em frente à escola Luzia Correia. Nós atravessamos a pista do jeito que ela escreveu aqui. Só que ela também criou outros momentos. Então percebam que aqui é uma coisa verossímil. Parece que aconteceu, não é? E de fato aconteceu esse momento, esse encontro, mas há coisas aqui que ela coloca no texto que realmente não aconteceram não, mas poderia ter ocorrido. Então vai depender da imaginação de vocês, tá? Aqui é um outro texto, uma outra crônica do aluno chamado Luiz Eduardo de Menezes Soares. Ele fazia o 9º ano na Escola César Nildo em 2019. Olha o título aqui, que legal, bem curioso. O texto deles tem apenas 3 parágrafos. O que há dentro do saco? No meu pequeno bairro cheio de curiosidade, todos se indagavam sobre o ocorrido. Acharam um saco bem embalado, sem nenhum furo ou algo do tipo. Como as pessoas da Barra Nova não perdem um movimento sequer, foram às pressas para o local que era praticamente uma divisa entre onde moro e o do Gavião. 2 bairros interioranos de Caucaia com uma pasmaceira só. O grande embrulho era motivo de perguntas. O que será que havia dentro do saco? Ainda que fosse uma manhã fria e chuvosa, não impediu que os indivíduos saíssem do local. Poucos minutos depois foi a chegada da polícia. Nossa, era um acontecimento e tanto para o bairro tão pacato. O zum-zum sobre o que havia no saco não parava. Certo homem com camisa rasgada, barba longa e cabelos grisalhos, afirmou que o odor existente no local não poderia ser de um humano. Já outro, que aparentava ter entre 25 e 30 anos, discordou, dizendo que havia sentido o fedor de uma pessoa em decomposição e que certamente era um corpo que ali estava. Muitas sugestões iam e vinham, mas ninguém tinha coragem de abrir o pacote. Então, um dos policiais finalmente ousou cortar aquele plástico. Foi a hora mais esperada. Alguns homens já estavam com seus chapéus e bonés em mãos com ar solene, as senhoras prontas com seus terços, as crianças fazendo bagunça nas poças de lama, transeuntes admirados com as viaturas, quando eis que se descobre uma criatura transfigurada. Pobre cachorro. Olha que legal, gente. Desde o início, você lendo o texto, pensa que de fato há um ser humano ali morto dentro do saco, e não é um cachorro. E esse fato realmente ocorreu, mas é lógico que aqui o aluno ele colocou sua criatividade. Então agora é hora de vocês, tá? Mãos à obra, e eu quero muito ver esse textinho aí nas minhas mãos depois, enviem para mim.